Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, nós estaremos lendo até o versículo 13. Após essa leitura, eu peço a gentileza também que os irmãos permaneçam com as Bíblias abertas, até mesmo porque existem algumas lições extraordinárias que nós vamos estar extraindo dessa narrativa bíblica tão conhecida, dessa passagem tão maravilhosa. Que na medida que estivermos ministrando, os irmãos estejam atentos, com os olhos e coração receptíveis à voz do Senhor e aquilo que Deus deseja nos revelar por meio da sua palavra. Amém? Dá para ler, irmãos? O ambiente está meio escuro, é melhor ligar as luzes, né? Vamos ligar a iluminação do meio do templo. Haja luz e houve luz. Está melhor assim? Ok, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 13. Assim diz: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois, uma voz mansa e delicada, por meio de uma brisa suave. Versículo 13. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu a mesma resposta de antes. É até o versículo 13, quase que eu vou para o versículo 14. Que fazes aqui, Elias? Você pode repetir isso comigo? Que fazes aqui, Elias? Por duas vezes, Deus interpela, Deus questiona e o pergunta dizendo: Que fazes aqui, Elias? A história do grande profeta Elias nos ensina que todo servo de Deus pode, em dado momento devido às circunstâncias, entrar na caverna. O que não pode, e evidentemente não deve, é viver e permanecer na caverna. A Bíblia nos apresenta nesse texto, nessa narrativa, que eu sugiro que você leia quando tiver tempo e disposição, que você possa se debruçar diante dessa palavra, que tem lições tão maravilhosas e magníficas para as nossas vidas. A Bíblia nos apresenta os motivos pelos quais Elias entrou na caverna. No versículo 3 vai dizer que Elias entrou na caverna por medo. No versículo 8 vai dizer que Elias entrou na caverna por desânimo. No versículo 10 por tristeza. No versículo 14 por cansaço. Mas, todavia, o medo não nos torna covardes. O desânimo não nos torna fracassado. A tristeza não nos torna derrotado. Nem o cansaço nos torna medíocre. Todos nós estamos sujeitos, passivos
a essas dificuldades da existência. E precisamos aprender a superar. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas muitas pessoas em nosso tempo têm entrado na caverna, têm permanecido na caverna, têm vivido na caverna. E a ideia de entrar na caverna, ela se baseia em um anseio de se isolar. Quantos aqui não já tiveram essa vontade de sumir da vida e fugir de todos? Se isolar. E assim Elias fez em determinado momento da sua vida. Ele simplesmente se isolou. E quantas pessoas não vivem isoladas na caverna do medo, na caverna da dúvida, na caverna do desânimo, na caverna do cansaço, na caverna da aflição, na caverna da tristeza? Quantas pessoas não estão aprisionadas na caverna? E embora não saiba o motivo, a razão, a causa e as circunstâncias que te levou à caverna, nós bem sabemos que a caverna não é o nosso lugar. Você pode olhar para o seu irmão e dizer isso a ele: a caverna não é o teu lugar. A caverna não é o teu lugar. A caverna não é o nosso lugar. E é essa grande lição de Deus para Elias: você está no lugar errado. Eu não te chamei para se isolar na caverna. Não é esse o meu propósito em sua vida. No entanto, a Bíblia nos apresenta nessa narrativa do capítulo 19 os motivos que levaram Elias a entrar na caverna. E você pode conferir comigo no versículo 3, que ele vai dizer, ainda no versículo 3, que teve medo, que preferiu ficar sozinho. Aí o versículo 4 vai dizer que ele recorre ao deserto. Depois vai dizer que ele pediu para si a morte. Ainda no versículo 4 ele diz: pois não sou melhor do que os meus pais. Ele está em uma angústia, em uma crise existencial, ministerial, que entra em um quadro depressivo crônico. Olha essa patologia na vida de Elias, quão grave é. E ele não é o único a desejar a morte. A Bíblia nos diz que Jonas desejou a morte, que Moisés desejou a morte, que Jeremias desejou a morte, e aqui o grande profeta Elias desejando também a morte. É uma tentativa de refúgio. Ele perdeu completamente o ânimo e se encontra totalmente desanimado. No versículo 3 vai nos dizer o que fez exatamente com que ele entrasse na caverna. E o versículo 3 nos diz: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Algumas considerações a serem feitas nesse versículo 3:2. Elias, irmãos, olha bem para mim e presta bem atenção. Ele procura a caverna porque ele deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens. Não sei se você conhece a história de Elias, mas Elias é um grande profeta de Deus que é alimentado pelos corvos no riacho, na fonte de Querute. Depois ele é sustentado por uma viúva, a viúva de Sarapta, onde Deus faz um grande milagre. Depois ele ordena aos céus que não chova, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele manda chover e de repente chove novamente. Depois ele, no Monte Carmelo, ele vence 450 profetas de Baal estando sozinho. Depois ele sobe ao monte e ora 7 vezes para que chova durante 3 anos e 6 meses que não chovia. E a Bíblia diz que uma forte tempestade caiu naquele dia. E Elias, sendo um senhor, um ancião, com idade avançada, ele consegue correr de tal forma que alcança a carruagem do rei Acabe. Corre mais veloz do que os cavalos de raça daquela época. Ele viveu momentos extraordinários, milagres e prodígios e sinais contemplados por ele. Elias é considerado um dos homens que mais
viu os sinais, os milagres de Deus. Moisés, Elias e Jesus, nas eras de maiores incredulidades que houve na história de Israel. Mas o interessante aqui é que, apesar e a despeito de todo esse currículo, de toda essa experiência, né, ele simplesmente deixou de ouvir a voz de Deus e começou a ouvir a voz do homem. A voz de ameaça, a voz de afronta. A Bíblia nos diz que quando a rainha pagã, chamada Jezabel, soube que ele matou os 450 profetas, ela declarou que Elias iria morrer. E assim como ele fez com os 450 profetas, ela faria com Elias. Veja, meus irmãos, e presta bem atenção, a que ponto chega um homem como esse, que foi capaz de vencer 450 profetas, que foi capaz de ordenar os céus para chover, para parar de chover, que foi capaz de correr mais velozes do que os cavalos, que foi capaz de viver momentos de provisão divinas tão maravilhosas e extraordinárias, e agora, por causa da palavra de afronta do inimigo, ele pensa em desistir, ele deseja a morte, e quer abandonar tudo. Cuidado com quem você ouve. A Bíblia nos diz que a palavra tem poder para a vida e para a morte. Cuidado para quem você dá atenção. E o ministério de Elias quase arruinado por causa da palavra de afronta de uma mulher. E quantas pessoas desistiram do sonho, deixaram e abandonaram o ministério, o propósito por causa das palavras dos homens. E Elias aqui, ele entra nessa depressão, nessa paranoia, nessa angústia, nessa crise, por causa de uma palavra que foi proferida sobre a sua vida e ele não a repreendeu. O outro motivo, ainda no versículo 3, as duas considerações vai fazer no versículo 3, é que nos diz a parte terminal, e ali deixou o seu moço, que é o seu servo. As pessoas entram em depressão por isso, por dar ouvido a quem não deve, e sobretudo ao que não deve ouvir, e abandonar as companhias, se isolar. Ele deixou o seu moço, o seu amigo, o seu servo, ele deixou e começou agora a andar sozinho. Quão perigosa é a caminhada só. A Bíblia nos diz, Amós 3:3, que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. E a Bíblia também nos diz que é melhor serem dois do que um. Nos fala da importância em todo tempo de uma companhia. Você precisa de amigos, amigos sinceros, amigos leais, amigos verdadeiros. E Elias entra nesse quadro de depressão justamente por ter dado ouvido a quem não deveria e por ter abandonado suas amizades e ter procurado ficar sozinho. Ele agora está na caverna. No entanto, a Bíblia nos diz que Deus vai ao seu encontro. E eu não sei, meu irmão, de repente você se encontra na caverna. E as pessoas recorrem à caverna por vários motivos. Às vezes as pessoas procuram a caverna da dúvida e vivem na caverna da incredulidade. Às vezes as pessoas recorrem à caverna das reclamações e vivem na caverna das murmurações. E a Bíblia diz que a murmuração atrai o devorador, nada dá certo mais na vida. Às vezes as pessoas recorrem à caverna do afastamento e vivem na caverna da apostasia. Se afastaram totalmente do Senhor, se desviaram. Apostasia não é somente negar a fé, é deixar de viver a fé. Por isso que existe apostasia teológica e moral. E a moral é aquela pessoa que crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. De uma certa forma ela está apostatando. É por isso que Romanos capítulo 2 diz que os gentios blasfemam o nome de Deus por vossa causa. Olha que coisa tão terrível, né? Os ímpios, os pagãos, os mundanos, blasfemam o nome de Deus por causa do testemunho de muitas pessoas. Para não dizer testemunho, testemunhos. Talvez você se encontre numa caverna, eu não sei.
Mas eu quero te convidar hoje, baseado nessa história, a essa reflexão sobre a temática vencendo a caverna. Amém? As cavernas existem e nós somos tentados todos os dias a entrar e adentrar e viver e permanecer nessas cavernas, mas a realidade não é esse o lugar de Deus para as nossas vidas. Por isso somos chamados, convocados por Deus para vencermos as cavernas. Vencendo a caverna, de que modo nós podemos vencer a caverna? Porque o que aconteceu com Elias pode acontecer comigo e contigo. Então, de que modo a Bíblia vai nos dizer nesse texto, através da palavra de Deus? Veja comigo o versículo 9. Ali entrou numa caverna, versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Repito, enfatizando: veio a palavra do Senhor. Amém? Então, como vencer a caverna? Através da palavra do Senhor. Se você prestar bem atenção nesse texto, e se tiver o cuidado de ler, e depois reler, refletir e meditar, você vai perceber que assim que Elias deixa o seu moço, ele segue para o deserto. E no deserto, por 2 vezes, Deus envia anjos para socorrer Elias. O anjo aparece a primeira vez ainda no versículo 5 e diz: levanta-te e come. Aparece no versículo 7 e diz: levanta-te e come, porque a tua caminhada será sobre modo longa. Elias sai do deserto, vai para o monte, mas no monte, ao invés de buscar a Deus, o que é que ele faz? Ele vai se isolar em uma caverna. Aonde eu quero chegar? Há momentos em nossas vidas que somente a palavra de Deus é poderosa para nos sustentar e nos reanimar. Meus irmãos, olha bem para mim com muita atenção. O que sustentou a vida de Elias não foram as experiências sobrenaturais que ele desfrutou na sua jornada de fé. O que sustentou Elias não foi as revelações místicas, angelicais e celestiais que ele desfrutou. Em suma, não foram suas experiências, não foram as revelações, mas a palavra de Deus. Isso aqui é extraordinário, porque Deus envia o anjo uma vez, Deus envia o anjo a segunda vez, mas na terceira vez Deus vem pessoalmente ao encontro do seu filho, do seu servo, do seu profeta. É assim que Deus nos trata. Quando Jesus passou 40 dias no deserto, sem nada comer, a Bíblia não nos diz que os evangelistas foram visitar, que os apóstolos foram visitar, que os seus familiares foram visitar. Deus deixou Jesus sozinho, porque ali estava acontecendo um tratamento. Da mesma forma com Elias. Deus poderia enviar alguém para visitar Elias, mas não enviou ninguém. Porque trata-se de um tratamento divino com a vida de Elias. E quando você não compreende essas coisas, você entra numa paranoia. Eu estou na caverna, ninguém vem me visitar. Pastor não me ligou, meu líder não me procurou, meu Deus, eu quero morrer. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você. Deus espera que você tenha sensibilidade suficiente para viver uma vida de intimidade com o Senhor. Para de olhar para os homens, porque ainda que Deus envie anjos, não vai resolver o teu problema. Que resolve o teu problema é Deus, pessoalmente e particularmente. Amém? Sabe o que eu acho interessante no poder da palavra de Deus? É que quando Maria Madalena, no domingo da ressurreição, ela vai ainda de madrugada ao túmulo. A primeira coisa que ela vê é a rocha removida. Meu Deus do céu. Aquela rocha tinha um sinete do império. Ai daquele que tocasse e violasse, seria condenado à morte. Ela não consegue perceber que aquela rocha tinha algumas toneladas, era necessário 10 homens para removê-la.
Ela não consegue ainda acreditar na ressurreição. Ainda não é uma evidência suficiente. E a Bíblia nos diz que os anjos aparecem a Maria Madalena e diz: por que procura entre os mortos aquele que vive? Mas ela ainda está preocupada. E ela vê um homem com aspecto e aparência de um jardineiro e diz: mestre, onde foi que colocaram o meu Senhor? Ela começa a pensar que o corpo foi roubado, raptado, alguma coisa tinha acontecido. Até que aquela voz diz: Maria. E ela, ao ouvir a palavra, a voz do Senhor, ela reconhece e diz: Rabone, que significa meu mestre. É através da palavra que nós somos transformados. Amém? Quantos creem aqui na palavra? É através da palavra, meu irmão. Não é através de revelação angelical, que até o diabo pode disfarçar de anjo, isso é verdade, está escrito. Não é através de experiências sobrenaturais, porque essas experiências sobrenaturais, como eu disse, ocorreu no período de Moisés, no período de Elias e no período de Jesus, as eras mais incrédulas, porque os milagres são para os incrédulos. Não é para os crentes, é para quem não crê. Amém? Porque quem crê, crê de todo jeito e de toda forma. Não precisa de evidências nenhuma. Simplesmente crê. Então, a palavra foi o que curou. É o que vem curando, é o que vem restaurando a vida de Elias. Enquanto muitas pessoas vivem em busca de revelações, em busca de experiência, nós devemos viver pautado na palavra. E o texto nos diz: veio a palavra do Senhor. Aleluia. É aqui que começa o processo de cura, de tratamento, de restauração na vida de Elias. No momento que ele deixa de ouvir a voz dos homens e começa a ouvir a voz de Deus. Ele entrou na caverna porque deixou de ouvir a voz de Deus e começou a ouvir a voz dos homens. E agora ele começa a sair da caverna porque deixou de ouvir a voz dos homens e voltou a ouvir a voz de Deus. Veio a palavra do Senhor a Elias trazendo instrução, trazendo direção. E essa palavra vai curando, restaurando, tratando Elias. E esse milagre que ocorre na vida dele tão particular, para curar o seu medo, a sua insegurança, a sua tristeza, o seu cansaço, ela vem através da palavra. E em segundo lugar, através da presença de Deus. Veja comigo o versículo 11 e 12. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Deus está dizendo: sai da caverna miserável. Sai da caverna. E põe-te neste monte. O teu lugar não é na caverna, o teu lugar é no monte. Lugar de crente é no monte. Não é no monte de colchão não, viu? Nem no monte de lençol, nem no monte de travesseiro. Às vezes eu perguntei para o irmão, vamos para o monte? Só se for um monte de lençol, pastor. Esse tá bom. Lugar de crente é no monte, é buscando ao Senhor. E no monte aqui, evidentemente, a gente trata do sentido não necessariamente literal, mas de estarmos em intimidade buscando ao Senhor. Deus cura Elias pelo poder da sua palavra, mas ele também agora pela sua presença. Sai da caverna, põe-te perante o Senhor. E agora acompanha comigo o que acontece, versículo 11 e 12. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, e fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Diga comigo: vendaval. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Diga comigo: terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma brisa suave. Escuta só. A segunda forma de Deus tratar Elias é através da sua presença. E ele diz: Elias, venha para mim.
E Deus revela a Elias uma coisa surpreendente. É que Ele é Deus da simplicidade. Amém? Ele é Deus das coisas comuns, simples. E triste na vida é quando nós não conseguimos encontrar Deus no nosso dia a dia, nas coisas tão comuns, tão simples. Porque o que Elias conhecia era o Deus do fogo, o Deus da tempestade, o Deus do terremoto, o Deus dos alardes, do alvoroço, mas não conhecia o Deus do silêncio. Não conhecia o Deus da calmaria. E o que Deus está falando aqui é que tem controle sobre toda a natureza. E às vezes a gente só está atento a perceber as coisas que chamamos de extraordinárias, que chamamos de sobrenaturais. E somos incapazes de olhar para os lírios do campo e perceber que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu de uma forma tão formidável como os lírios do campo. E esse sermão vem do mestre dos mestres, de Jesus. E se há algo que Jesus nos ensina, é apreciar e admirar as coisas simples da vida e, sobretudo, ter a capacidade e sensibilidade de encontrar Deus. De encontrar Deus nesses lugares. Infelizmente, nós estamos aí fascinados, obcecados por aquilo que chamamos de sobrenatural. Mas a Bíblia nos diz que houve um vendaval que fez com que os montes se estremecessem, que as penhas fossem despedaçadas, mas o Senhor não estava lá. Havia alvoroço, alarde, barulho, mas Deus não estava lá. Depois veio um terremoto que fez com que tudo se estremecesse. Toda a terra se abalasse, mas Deus também não estava lá. Depois vem fogo, labaredas, mas Deus não estava lá. E depois, uma brisa suave. E concluiu Elias que Deus estava ali. Deus estava ali. E que lição tão extraordinária essa que vem de Deus para a vida de Elias, que vem de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, para encontrarmos Ele nas coisas simples, para deixarmos ser encontrado por Deus nas coisas simples da vida. Deus vai curando Elias através da sua palavra, vai curando Elias através da sua presença. E agora, terceiro lugar, vem o versículo 15 e 16. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeu, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus cura Elias através da sua palavra, da sua presença e agora através dos seus propósitos. Você já viu aquele ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo? Quem já viu esse ditado? Mente vazia, oficina do diabo. E é verdade. Quer curar tua angústia, tua depressão, teu sofrimento, tua dor? Começa a visitar alguém que tem problemas maiores do que o teu. Aí tu vai aprender a agradecer a Deus. Lá no seminário, quando nós estávamos em crise, o capelão diz: entra aí no carro que eu vou levar vocês para um lugar. Todo mundo com saudade de mamãe, de papai, da comida de casa, do quarto. O capelão: entra aí no carro que eu vou levar vocês num lugar. Sabe para onde foi que ele nos levou? Ao Hospital do Câncer. Ele: vamos visitar ala por ala. Cada situação triste, de pessoas que tinham perdido, que estavam nos últimos dias de sua vida. Cada situação de pessoas que tinham sido amputadas, que estavam sentindo dores insuportáveis, que estavam vivendo uma base de fortes quimioterapia.
A gente saiu tudo daquele lugar agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Por não passar por esse momento e ao mesmo tempo orar por aquelas vidas. Deus começa a curar o profeta Elias, dando a ele o que fazer. Vai procurar o que fazer. Ocupando ele. E uma das grandes razões, evidentemente, da depressão é justamente uma falta e uma ausência de ocupação. Vai procurar o que fazer. É difícil você encontrar pobre em depressão, né? Isso são os psicólogos que falam. É difícil encontrar pobre em depressão, porque pobre sempre tem algo para fazer. Não é? Sempre tem algo para fazer. Se não cozinhar, não come. Se não trabalhar, não vive. Essa é a realidade. Mas vamos procurar o que fazer. E Deus começa a dizer: Elias, o anjo já tinha dito: levanta-te e come, porque é sobremodo longa a tua caminhada. E agora Deus começa a dizer: Elias, vem cá. Se levanta. Procura o que fazer. Ah, rapaz, deixa dessas tuas. Levanta. Sai da caverna. Tu vai fazer agora, Elias. Sabe o que? Tu vai ungir fulano para ser rei da Síria, Cicrano para ser rei de Israel, porque a vida continua, Elias. Porque a vida continua e eu não vou esperar por você, não. Você vai se levantar também e vai ungir Eliseu para ser o seu sucessor. Em algum momento Elias se sentiu bambambam. O dono da cocada preta. Aquele momento que ele diz: eu fiquei só. Então ele está se sentindo cara. Ele está se sentindo cara. É o que ele diz. Daqui a pouco eu vou trazer a refutação desse texto. E eu fiquei só. Aí Deus diz: está certo. Está pensando que você é insubstituível, né? Está pensando que você é insubstituível. Elias, unge Eliseu. Vai ser o teu sucessor. E a história de Eliseu nos mostra que Eliseu conseguiu fazer 2 vezes mais do que tudo que Elias fez. Ele teve porção dobrada do poder de Elias. Tem muita gente assim, se sentindo dono do pedaço, o rei. Aí Deus vai: olha, vou resolver seu problema agora. Sai da caverna e vai ungir aquele que há de te suceder. Porque você está pensando que você é único, que você é insubstituível. E foi dessa forma que Deus vai trazendo propósito. Um homem sem propósito é como um barco sem vela. E um barco sem vela vive à deriva do mar. Não sabe para onde vai. É simplesmente levado pelas ondas, pela força das ondas e do vento. Deus dá um propósito a Elias. Nós precisamos entender qual é o propósito do Senhor na nossa vida. Deus cura a depressão, a crise, a angústia, dando a ele e confiando uma nova missão. Porque Elias pensou que tinha tudo acabado, ao ponto de desejar a morte. Ah, Senhor, eu quero a morte, não há mais razão para viver. E Deus lhe dá essa missão, mostrando que ele vai ainda ungir o rei da Síria, o rei de Israel, porque Acabe também não é eterno, nem Jezabel. O único eterno é o Senhor, que exerce controle sobre todas as coisas, amém? Os tempos, estações, mudas, reis e reinos, mas o Senhor permanece soberano, supremo e absoluto para todos sempre. E aí, meus irmãos, Elias é curado, restaurado, através da palavra, através da presença e através do propósito. Eu não sei em que tipo de caverna você se encontra. Eu confesso a você que eu já entrei nesse lugar muitas vezes. A grande diferença, talvez, é que eu não aceitei viver nesse lugar. E logo escolhi não permanecer muito tempo. Mas já entrei na caverna da dúvida. Isso não me fez covarde. Porque eu decidi não viver na caverna da incredulidade. Eu já entrei na caverna das preocupações.
Mas isso não me fez ser murmurador, porque eu decidi não viver na caverna das lamúrias e dos questionamentos. Qualquer um de nós podemos entrar na caverna em algum momento da nossa vida. O que nós não podemos esquecer é que a caverna não é o nosso lugar. Elias entrou na caverna por cansaço, desânimo, medo e tristeza. E eu não sei, mas há pessoas que entram na caverna por tantos outros motivos, por frustração, decepção. Elias pensou que no momento em que a notícia chegasse ao ouvido de Jezabel, olha, os teus 450 profetas morreram. E é interessante isso, sabe, irmãos? Permita-me aqui, eu admiro muito as entrelinhas do texto. Elas são formidáveis. Vê comigo o versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel, versículo 1 do capítulo 19, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Olha o grande problema, olha o grande agravante desse texto. Olha o grande agravante. Acabe fez conhecer a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. O que foi que Elias fez? Nada. Quem fez foi Deus. Mas Acabe e Jezabel não conseguiam entender Deus atrás de Elias, através de Elias. E quando a ira de pessoas se levantam contra nós através do que Deus tem feito por meio de nós, porque tudo que consegue ver é fulano, cicrano, beltrano, mas não consegue ver o Deus do qual nós representamos. Elias entra numa frustração, evangelista Rodolfo, e numa decepção a partir do momento que ele percebe que Acabe não se converte, que Jezabel não se conforma. Quando as suas expectativas não são correspondidas com aquilo que ele tanto anseia, tanto espera. Ele pensou que depois da morte dos 450 profetas, o momento no Monte Carmelo, onde o fogo caiu do céu, ia acabar a apostasia, ia acabar a idolatria, e que a nação voltaria a viver o verdadeiro avivamento. Mas quando ele percebe que Acabe e Jezabel simplesmente não conseguiram compreender, ele entra numa paranoia. E agora frustrado, deprimido, decepcionado, ele desiste de tudo. Desiste de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, ao ponto de desejar a própria morte. E a grande realidade, irmãos, é que nem sempre as pessoas vão ver que o segredo do nosso êxito, que é a razão de toda a nossa conquista e o motivo de todo o nosso sucesso, é o Senhor em nossas vidas. Elas vão pensar que isso vem de nós mesmos e vão agir como Acabe e Jezabel. Elias fez isso, Elias fez isso, Elias fez isso, Elias não fez nada. Quem fez foi Deus. Assim como eu, como você, como todos nós não fazemos nada, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. E sabe de uma coisa? Ainda que os homens não se convertam através do que Deus está fazendo através de mim e de você, ainda que por um momento a nossa percepção seja de que o mal sempre vai existir e que o mal sempre vai prevalecer, não adianta. Por mais que nos esforcemos em fazer o bem, infelizmente o mal sempre vai insistir em permanecer. Que o mal continue fazendo mal, desde que o bem não se canse de fazer o bem. Porque o diabo tem os seus representantes, isso é fato, mas Deus também tem suas testemunhas. E nós somos testemunhas da verdade. Não vamos nos intimidar com a mentira. Somos testemunhas do bem. Não vamos nos amedrontar com o mal. Somos testemunha da luz.
E não há trevas que venham ofuscar a glória de Deus em nossas vidas. Não desista de fazer o bem. Por mais que seus filhos não se convertam, por mais que seu esposo não se converta, por mais que seus vizinhos, familiares, parentes não se convertam, não desista de fazer o bem, de viver conforme o bem que Deus estabeleceu. Porque tudo que nós fazemos resulta e culmina na glória de Deus. Na glória de Deus. Na glória de Deus. Acabe morreu de uma forma trágica. Jezabel morreu de uma forma trágica. Mas Elias foi arrebatado aos céus. Foi promovido da terra para a presença do Senhor. Jezabel morreu com os cachorros devorando e lambendo o seu sangue. Acabe morreu em uma guerra. Mas Elias não. Elias nos diz, a Bíblia nos diz que um redemoinho e uma carruagem elevaram ele. Elevou e ele saiu, subiu da terra para os céus. Ninguém perde por confiar em Deus. Ninguém perde por depender de Deus. Amém, amado? Glória a Deus. Que não venhamos nos isolar na caverna. E aqui eu quero concluir dizendo somente o seguinte: que Deus tira Elias da caverna e coloca Elias no monte. Sai da caverna e põe-te no monte. Sai da caverna e põe-te no monte. Sai da caverna e põe-te no monte. E a lamúria de Elias, que ele repete 2 vezes no versículo 10 e no versículo 14, ele diz a mesma coisa. Sabe o que é que ele diz? Ah, Senhor, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Sabe qual é a resposta de Deus para Elias? Versículo 18. Está errado. Estás equivocado e enganado, Elias. Não pense que você ficou só. Ah, Senhor, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e eu fiquei só. E Deus, nananina, não. Você não ficou só. Versículo 18. Eu, Elias, conservei para mim mesmo 7.000 homens, cujos joelhos não se dobraram a Baal, e bocas que não beijou. E assim acaba essa história. Ei, psiu, não se engane. Não se engane. Você não está só. É lindo isso, né, irmãos? Quando Deus intervém na nossa história e diz: presta atenção, meu filho. Eu conservei para mim ainda 7.000 homens que não se curvaram a Baal. São os remanescentes de Deus. E Deus tem os seus remanescentes em todos os lugares. Não pense que você é o único cristão na sua família, o único cristão no seu bairro, o único cristão na sua faculdade, o único cristão no seu mundo. Deus tem sempre os seus representantes. Agora, sabe o que é que eu aprendo aqui? Escuta só, em nome de Jesus. A indagação, lamúria e murmuração de Elias. Esqueceram da tua aliança e derrubaram os teus altares. Realmente era uma época de apostasia. Mas Deus aqui, através dessa palavra, diz: Elias, pare de olhar para os maus exemplos e aprenda a olhar para os bons exemplos. Ainda hoje existe muita gente igual a Elias numa caverna,
onde Deus envia anjo, não resolve o problema, onde Deus vai pessoalmente e essa pessoa ainda insiste em dizer: tem muita gente se desviando da fé, tem muita gente dando mau testemunho, tem muita gente que é crente só de nome, só de fachada, tem muita falsidade, hipocrisia na igreja. Eu não quero isso para a minha vida, se sentindo bam. É porque, né? Quando o outro é sincero, ela diz: o outro é delator, o outro é entregão, é cabueta. É o que mais, gente? X9. Mas quando o problema é com ela, é porque eu sou muito autêntico e sincero, sabe, irmão? Mas quando é o outro, é um cabueta, é um fofoqueiro. Não é assim? Então, a igreja tem muito hipócrita, tem muita falsidade. Eu não. Sabe o que é que Deus diz a Elias? Para de olhar para os maus exemplos. Começa a olhar para os bons exemplos. Porque você pensa que está sozinho, você pensa que é o único. Mas ainda existe 7.000 homens que eu conservei para mim, que não se curvaram a Baal, que não se renderam à idolatria, mas que me servem fielmente. Eu tenho 16 anos de cristão e sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? É porque eu não estou olhando para aqueles que esquecem da aliança. Eu não estou olhando para aqueles que derrubam o altar. Eu estou olhando para aqueles a quem Deus tem conservado em integridade, em retidão. Eu quero ser igual a eles. E espero também ser referência para tantos outros que vivem escandalizados com testemunhos de muitos, mas que possam encontrar em mim um verdadeiro testemunho de um cristão. Essa é a nossa missão. Levanta-te, Elias, sai da caverna. Este não é o teu lugar. Sobe ao monte, que ali eu vou te dar o que fazer, para você nunca mais entrar numa caverna. Alguém lembra aqui de Jassa? Lembra de Jassa, né? Jassa se converteu uma época e voltou ao seu nome de batismo, chamado Samuel. Jassa, talvez o maior travesti de Paulo Afonso. Não é? Se converteu uma época. E começou a dar o testemunho em várias igrejas. Depois, voltou, conforme a Bíblia diz, o cão a beber do seu próprio vômito. E a porca que havia lavada voltou-se às suas lamas, se lambuzar nas lamas e na sujeira. Eu vi o testemunho dele. Ele trouxe o testemunho aqui, não foi diaconisa de Salé, naquela igreja, a igreja lá, bem forte, impactante, de chorar, de se emocionar. Depois se desviou. E a Bíblia diz que quando se desvia, tem 7 demônios, né? 7 com um que já havia, 8. E aí o grau de perversão e perversidão é bem maior. Perversidade é bem maior. E um dia uma diaconisa chamada Neide Piancó, que já foi diaconisa dessa igreja, encontrou ele em um supermercado. E disse: Samuel. Ele: Samuel não, Jassa. Não, Samuel. E Samuel, o sentido da palavra, é aquele que ouve a voz de Deus. Ele que é escolhido por Deus. Samuel, Samuel não, Jassa. Samuel. O que é isso? A igreja tem muita hipocrisia, tem muita falsidade. Eu não suportei conviver nesse lugar e preferi sair. Eu pergunto a você, se fosse você, o que você responderia? O que você responderia? Sabe, foi que Neide Piancó respondeu: você está olhando para o lugar errado, meu filho. Agora, se você quer um lugar para olhar, olha para mim. Ei, olha para mim. Tenho servido ao meu Deus há alguns anos.
no temor e no tremor, sem deixar margem de escândalos. Olha para mim. Olha para mim. É isso que nós precisamos. De cristãos que têm essa mesma reação e essa mesma atitude diante dessas desculpas desfarrapadas, diante desses pretextos, álibis e subterfúgios apresentados nos últimos dias, que você venha dizer ao ser afrontado na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, no colégio, na escola, na sua vizinhança, entre os seus parentescos ou familiares, quando disserem, é isso, aquilo, outro, que você venha ter a autoridade de dizer, ei, olhe para mim, olhe para mim, veja em mim o verdadeiro testemunho de um cristão autêntico, que não nega a sua fé, que não nega ao seu Deus e não se envergonha da sua palavra e do seu testemunho. Olha para mim. É isso que nós precisamos fazer. Porque essa desculpinha de, olha para Jesus, irmão. Olha. Não é? Irmão, olha para Jesus, irmão. Vamos olhar para Jesus, só para Jesus, viu? Aí o apóstolo Paulo diz, ei, sedes meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. É realmente olhar para Jesus. Mas olhar também para aqueles que dizem servos, amigos e filhos de Jesus. Amém? Você possa dizer, a partir de hoje, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Olhe para mim porque eu estou olhando para Jesus. A não ser que você não esteja mais olhando para Jesus. Aí você, tudo bem, diga, olha para Jesus. Olha para Jesus. Não está esse microfone na cabeça. Brincadeira, irmãos. Mas não é essa desculpa que a gente tanto ouve. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Aí Jesus está dizendo lá do céu, olhe para os meus filhos. Olhe para os meus filhos, porque está escrito, brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem ao Pai Celestial. Você está mandando o mundo olhar para Jesus, e Jesus está mandando o mundo olhar para você. Aí o negócio se complica, né? Jesus, ei! Não! Brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai Celestial. Nós somos a carta viva e lida perante todos os homens. Carta aberta. Carta aberta. E é dessa forma que devemos viver. Amém? Como cristãos autênticos, servos fiéis, amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros de Jesus. Amém? Olha para mim. Olha para mim. Não sou perfeito, mas busco ser irrepreensível. E o diabo não tem ousadia de me acusar perante os meus irmãos. Porque sei em quem tenho crido e sei para quem tenho vivido. Não há satisfação maior do que essa. E tudo que o diabo quer tirar de uma pessoa é a sua autoridade de testemunhar. Não permita que ele venha fazer isso com você. Não permita que ele venha fazer isso com você. Entrou na caverna, não sei qual o motivo, não sei qual a razão. Quer sair da caverna? Palavra de Deus, presença de Deus, propósito de Deus. Aí sim, você pode até entrar na caverna, mas uma coisa eu te garanto, você não vai conseguir viver na caverna. Porque se você ama a palavra, se você ama a presença, se você ama os propósitos de Deus, Ele vai se encarregar de ir ao teu encontro e de te tirar desse lugar que não te pertence. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus e vamos aplaudir aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.